Olá galera, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Vamos falar hoje sobre as escolas que tiveram influência da escola neoclássica da economia. São três principais: a escola de Cambridge, a escola de Lausanne e a escola austríaca. Vamos começar hoje pela escola de Cambridge e você vai notar que aprendendo as escolas que tiveram influência da escola neoclássica, você vai aprender muito sobre microeconomia. Por isso que eu digo para os meus alunos que a matéria de evolução do pensamento econômico, ela te ensina, além de teoria econômica, ela ensina história econômica, macroeconomia, microeconomia, economia internacional, ou seja, é a matéria que é a espinha dorsal do curso de economia, é a matéria de evolução do pensamento econômico. Hoje na escola de Cambridge, nós vamos estudar mais especificamente Alfred Marshall. Alfred Marshall nasceu em 1842 e morreu em 1924. Uma curiosidade que ele foi professor do Keynes, que foi um dos economistas que nós estudamos aqui na escola. Tinha como objetivo escrever de forma mais simples para que a sociedade pudesse participar do debate sobre a economia. Ele era formado em matemática e também depois formou-se em economia, mas ele tinha como um dos principais focos escrever de forma simplificada, para que não só o economista, não só o homem de negócios entendesse o que ele estava escrevendo, mas principalmente para que toda a sociedade pudesse desfrutar das obras que maravilhosamente ele deixou para que pudéssemos estudar. Olha que interessante aqui, ele dedicava-se à filantropia, o que fazia com que os empresários considerassem ele como um ingênuo por não entender de negócio. Ele recorria diversas vezes a vários empresários pedindo que eles ajudassem em causas sociais, e os empresários diziam que não tinham esse dinheiro para investir em causas sociais e que Marshall só fazia isso porque ele não entendia de negócio. Até então ele só era formado em matemática. Ele vai formar-se então em economia para entender o que esse tal mundo dos negócios tinha que não podia ajudar as pessoas. E aí, graças que ele deixou muitas obras interessantes para que nós pudéssemos estudar, e pode ser considerado, assim como Keynes é considerado o pai da macroeconomia, nós podemos considerar Alfred Marshall como o pai da microeconomia. Devido a esse motivo, formou-se economia para entender o tal mundo dos negócios, assim como eu falei para vocês. Suas teorias não representam uma quebra com o pensamento da escola clássica, mas uma continuação. Algo interessante sobre Alfred Marshall é que, ao escrever as suas teorias, ele é o economista neoclássico que menos quebra a relação com a escola clássica da economia. Ou seja, ele ainda mantém muitos dos pensamentos dos clássicos, ainda discute muito sobre a questão da economia política, então podemos dizer que ele é o neoclássico mais clássico que você tem. Ok? Pode ser considerado o pai da microeconomia, como conhecemos hoje, devido à contribuição do seu livro Princípios a esta área da economia. Olha só o que o livro Princípios deixou para a gente de teoria, muita coisa importante. Tá? Segundo ele, a economia devia focar a atenção para o comportamento dos consumidores e dos produtores. Olha só, já estamos falando aqui em microeconomia. Ele está falando que a economia deveria focar sua atenção no consumidor e no produtor. Ou seja, basicamente é o que a microeconomia faz. Ela busca entender o comportamento das empresas, ou seja, dos produtores, e busca entender o comportamento dos consumidores. Ou seja, definição de microeconomia aqui para nós, tá? Os consumidores buscam maximizar a sua satisfação e os produtores maximizar os seus lucros. Essa aqui é a definição clássica, principal definição dentro da microeconomia sobre por que e como entender a economia. Enquanto o trabalhador ele busca trabalhar o mínimo possível e receber o máximo possível, o empresário ele busca que o trabalhador trabalhe o máximo possível e receba o mínimo possível. Quando vamos analisar a relação entre consumidor e produtor, é a mesma lógica. O consumidor ele quer pagar o mínimo possível e levar o máximo possível de produto e serviço, enquanto o produtor, se puder, ele quer oferecer o mínimo possível de produtos ao maior preço possível. Então, essa diferença, essa contradição entre o trabalhador e a empresa, entre a empresa e o consumidor,
é o que levava ao equilíbrio dentro da economia. Ou seja, a própria relação entre as diferenças é o que levava ao equilíbrio. Marshall também criou o conceito de elasticidade de preço da demanda, tá? Que é a variação nas vendas de um bem dado uma variação no preço. Isso aqui é importantíssimo dentro da microeconomia. É você estudar quanto que a demanda de um produto varia se você alterar 1% do preço desse produto. Ou seja, você quer fazer uma promoção, por exemplo, na sua empresa e você quer baixar 10% do preço. Você quer saber se essa variação de 10% que você vai ter no preço vai compensar com o aumento das vendas que vão ter. Então você faz um cálculo da elasticidade de preço da procura para saber se quando você baixar o preço em 10%, a sua procura vai aumentar mais que 10% para compensar ali o mínimo que você reduziu do preço do produto. Então, a elasticidade de preço da procura é importantíssimo, principalmente para a área de marketing. É pouco explorado, poderia ser mais explorada essa área aqui. Porque aqui nós conseguimos definir até quanto vale a pena você fazer uma promoção. Para estudar a oferta e a demanda, Marshall considerou constantes os demais fatores. Aí é que é um problema, tá? Porque na microeconomia, até hoje, para você estudar um problema, por exemplo, eu quero estudar a demanda e a procura de um produto. Então eu considero constante todos os demais fatores da economia. Essa é a principal crítica que as outras escolas, a keynesiana, a marxista, outras escolas fazem à teoria neoclássica e as escolas que seguiram a teoria neoclássica. Porque você serve academicamente para você entender muita coisa, mas quando você considera todos os demais itens da economia como sendo estáticos, na verdade o que os críticos dizem é que você está fazendo um modelo acadêmico, mas não real, que não serve para analisar a realidade, ok? Então é uma crítica que é feita porque a economia na verdade é dinâmica. Quando um item varia, ele mexe em vários outros itens da economia, como política, meio ambiente, sociedade, costumes, religião, política internacional, relações com as empresas internacionais. Então é bem complexa a economia. Quando você varia um item, dezenas, centenas, milhares de outros itens são alterados, são impactados exatamente por esse item que você mexeu. Bom, ele definiu aqui também o que a gente chama de período de curto prazo e período de longo prazo. Podemos até aumentar aqui o período de médio prazo, tá? Dentro da economia. Isso é muito importante para micro. Período de curto prazo é quando a empresa não consegue alterar a sua oferta. Em outras palavras, é quando todos os fatores de produção eles são fixos. Lembrando que os fatores de produção são terra, trabalho e capital. Quando esses três fatores não podem ser alterados pela empresa, nós dizemos que estamos no período de curto prazo. O período de médio prazo é quando você pode alterar alguns fatores de produção e outros você não consegue alterar. Aí nós temos um período de médio prazo. Período de longo prazo é o período onde você consegue alterar todos os fatores de produção. Ou seja, já é um período longo o suficiente para que a empresa consiga alterar todos os seus fatores, todas as suas máquinas, trabalho, a matéria-prima que ela usa, ela consegue alterar tudo. Então, quando ela consegue alterar tudo, nós dizemos que estamos no longo prazo. É interessante que ele faz uma análise bem legal aqui sobre a questão do curto e do longo prazo. No curto prazo, a demanda ela é mais importante para determinar o preço e a procura de um produto. Por quê? No curto prazo, o consumidor ele pode decidir comprar nem nada de um produto ou pode decidir comprar tudo de um produto. Por exemplo, vamos lá aqui um exemplo bem legal. Digamos que sai uma notícia no Brasil que a carne de frango tem um hormônio que causa câncer. Em uma semana você pode ter certeza que o preço da carne de frango ela vai lá embaixo. Não dá tempo dos produtores diminuírem a produção para diminuir o seu prejuízo. Uma semana é um período muito curto para os produtores de aves.
No entanto, para o consumidor, uma semana é mais que o suficiente para que ele possa não consumir nada de frango. Então, a demanda de frango no curto prazo, ela pode variar 100% para mais ou para menos, ou seja, a demanda pode diminuir a zero, tá, no curto prazo. Agora, no longo prazo, a oferta ela já é mais importante para entendermos a relação entre a procura e a oferta de produtos. Por quê? No longo prazo, o consumidor, o produtor, ele já pode alterar. Então, ele pode produzir mais carne de frango, se está tendo demanda, ou ele pode produzir menos carne de frango, se está tendo menos demanda. Então, ele já pode alterar ali a sua oferta conforme o mercado. Então, no longo prazo, Marshall ressalta que é interessante observarmos o comportamento da oferta. E no curto prazo, observarmos o comportamento do consumidor. Pessoal, essa foi mais uma aula sobre evolução do pensamento econômico. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu aguardo vocês para a próxima aula, onde vamos abordar mais uma escola que teve influência do pensamento da escola neoclássica. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.